Olá, você que é seguidor do Atual, site de maior credibilidade do Amazonas. A nossa equipe está aqui no Tribunal de Contas do Estado, nesta manhã de quinta-feira. Há um encontro hoje e amanhã também que reúne eleitoralistas do país inteiro. Na palestra de hoje, um dos palestrantes é o advogado do presidente Michel Temer, que vai participar também aqui, o advogado, não o presidente. Nós vamos conversar com a nossa convidada, ela que é advogada, Clotilde Monteiro, preside a Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Amazonas. Presidente, muito obrigado por atender ao Atual nessa manhã e falar desse evento que reúne aqui no TCE, em encontro, os eleitoralistas do país inteiro, do norte também, né? Qual é a finalidade? A finalidade é fomentar o direito eleitoral, promover o debate de questões latentes, bem atuais, porque a cada eleição nós temos várias reformas eleitorais, então fica todo mundo querendo se atualizar, buscando conhecimento, então essa é a intenção. Também integrar eleitoralistas do país inteiro com o norte do país, que tem uma peculiaridade por conta da sua geografia, então é um pouco difícil que a justiça eleitoral chegue nos mais distantes municípios do estado. Então toda essa forma de conscientização do direito eleitoral é válida aqui. Bem, o presidente tem advogados, um deles vai estar hoje aqui, né? Ele vai abordar o quê? Bem, o doutor Gustavo Bonini, advogado do presidente Michel Temer, ele vai falar sobre a execução das decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai falar também sobre fatos supervenientes e separação da chapa, que foi justamente o tema com que ele trabalhou na questão do processo da chapa Dilma Temer. Então, não tem pessoa melhor para falar sobre esse tema do que ele aqui, nós conseguimos trazê-lo. Muita gente dizia que os dois foram eleitos juntos porque ela foi cassada e ele não. Então ele vai explicar bem isso, não é? Agora, presidente, há também temas interessantes aí que a gente queria perguntar. Por exemplo, o descumprimento da lei eleitoral ainda predomina nas eleições? Bem, eu sou um pouco pessimista. Infelizmente, ainda é uma realidade que todo mundo que trabalha no direito eleitoral deve combater. Porém, com as reformas eleitorais, a Justiça Eleitoral tem afunilado mais a fiscalização. Os cidadãos estão participando muito mais do processo de fiscalização das eleições. Então, isso está trazendo uma diminuição nessas irregularidades e principalmente a questão do financiamento das campanhas eleitorais. Isso, sem sombra de dúvidas, é um dos fatores primordiais para essa diminuição. Agora, termos um dia eleições limpas no Brasil, sem erro algum, é uma utopia, é algo impossível, é uma busca que não pode parar? Ao mesmo tempo, eu penso que seja uma utopia, mas também é uma busca que é um ideal que não pode deixar de tentar alcançar, porque a democracia ela é muito frágil. O tempo todo ela tem que estar sendo preservada, senão acontece aquelas coisas que a gente vê em alguns outros países e a gente não quer que isso aconteça aqui. Está muito sendo divulgado as questões que envolvem fake news. Eu pergunto à senhora, as fake news, elas são motivo de grande preocupação ou são mais um dos recursos de desonestidade política? Os dois. Primeiro porque acaba lotando os juízes eleitorais responsáveis pela propaganda com processos quando eles poderiam estar tratando de coisas que são tão importantes quanto ou mais graves, porém o alcance que essas fake news chegaram, elas prejudicam porque elas movimentam o eleitor. Então é muito fácil você denegrir a imagem de um candidato e um horror de gente vai acreditar naquilo, só lê o verbete da notícia, não entende o que está acontecendo, não procura. Por isso que eu sempre falo, a educação do eleitor é primordial para o processo eleitoral. Agora, em relação à questão da justiça eleitoral, a senhora acha que a justiça está mais rigorosa ou branda com determinados políticos e mais rigorosa com outros? Eu sei que a senhora entrou na advocacia nessa questão aqui em 2014, né? Mas já passou por 3 eleições. Essa é a quarta seguida, né? Porque nós tivemos eleição suplementar. A eleição suplementar aqui no estado do Amazonas é uma prova de que a justiça eleitoral está cada vez mais rígida, né? Nós tivemos, infelizmente, um governador que foi cassado. E isso demonstra o tipo de fiscalização que a justiça eleitoral está fazendo no processo todo. Bem, e aí eu entro nesse aspecto. Tudo depende do eleitor, ou seja, como é que o eleitor deve participar do processo eleitoral?
Isso para termos eleições cada vez mais dentro das regras legais. Porque assim, o eleitor tem uma impressão de que essa fiscalização é responsabilidade do Estado, dos tribunais eleitorais, do Ministério Público, dos candidatos e dos seus advogados. Quando, na verdade, não existe verdadeira fiscalização sem um controle social, porque o processo democrático é voltado para todos os cidadãos e todos aqueles que atuam na justiça eleitoral também são cidadãos. Então, é primordial que o eleitor se eduque cada vez mais, conheça o processo eleitoral, conheça as regras, porque sem esse controle social, o controle feito pela Justiça Eleitoral, ele pode valer, mas ele também não vai valer tanto assim, não vai ter tanta aceitação ou tanta responsabilização, quem sabe. Sobre o primeiro encontro de eleitoralistas do Norte, quem pode participar? Todos os que já foram inscritos, porque realmente as vagas acabaram logo, mas nós temos todo tipo de pessoa que está inscrita, desde de estudantes de direito, pré-candidatos, temos candidatos já eleitos, juristas do país inteiro, tem gente de fora que está vindo para cá. Então, todo mundo que tem interesse no processo eleitoral é bem-vindo. Muito obrigado, advogada Clotilde Monteiro, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Amazonas, por essas informações ao seguidor do Atual. Muito obrigada pela presença. Tchau, bom dia. Você continua com a imagem da nossa entrevistada e a gente lembra você que você pode compartilhar nossas lives e também rever vídeos já publicados por nossa equipe no Facebook e no YouTube. Basta você acessar amazonasatual.com.br/TV Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas.